Salve, salve, galerinha do bem! Estamos aqui todos juntos novamente, de volta outra vez, né, gente? Com o Pode Prosear, gravados aqui direto dos estúdios da Primecast, segundo programa do ano de 2025. E sempre enaltecendo, falando da nossa história, da nossa gente, do nosso povo, falando de Antonina. E estamos aí nas proximidades de um dos eventos mais lindos do mundo e que o brasileiro sabe fazer muito bem, que é o Carnaval. E falar de Carnaval, que é a cultura de um povo, é um teatro a céu aberto. O entrevistado de hoje, gente, dispensa apresentação curricular. O seu nome já fala por si mesmo. É ator, é diretor, enfim, dispensa apresentações. O seu nome, como eu disse, já fala por si próprio. Nada mais, nada menos do que Rafael Camargo. Oh, que alegria estar aqui, que alegria poder dividir com você esse tempo e prosear um pouco sobre a nossa cidade, sobre a nossa cultura, sobre o que a gente sonha para Antonina. Maravilhoso. E assim, Rafa, se me permite chamar assim. Total. Cultura é uma área sua que você se conhece maravilhosamente bem. Não somente na parte, digamos assim, da teoria, como também da prática. Né? E você consegue conciliar isso. E todas as vezes que você esteve envolvido na área cultural de nossa cidade, você marcou, né, o tempo que ali você estava. Basta a gente lembrar da Paixão de Cristo em Antonina, que foi um dos eventos que ficou, né, e as pessoas se lembram até hoje, porque a Paixão de Cristo de Antonina, ela era diferente de todas, porque era pelas nossas ruas, utilizados os nossos monumentos históricos, os nossos casarios como cenário. Então, ter essa sacada e essa sensibilidade de trazer uma história tão significativa para o cristianismo, mas, porém, dentro da realidade do que se tem, é fantástico, né? Foi uma experiência muito bonita. Gostamos muitos amigos, né? Fizemos muitos amigos e impactou muito a cidade, né? Uma festa, um trabalho religioso, né? Em cima da fé, a ressurreição, da crucificação e também teatral, né? Poético, espetacular. Então, trazer para esse lugar da representação essa data tão importante. A gente quer retomar isso esse ano, temos fé que a gente vai conseguir. E foi tão legal, foi tão significativo para a cidade, porque ele começou, as pessoas começaram a vir para Antonina nesse período para assistir a Paixão de Cristo na nossa cidade. É uma atração turística. Exatamente, ela se tornou uma atração turística, porque era assustador ver a multidão atrás. Porque tinha a cena em determinado espaço, terminava a cena, todo mundo ia para um outro espaço e a multidão vinha junto para assistir e acompanhar a Paixão de Cristo. E virou, como bem você disse, uma atração turística da nossa cidade e vai retornar, se Deus quiser, se tudo der certo. Você vê que era uma linguagem da procissão, né? Exato, exatamente. E como a Via Sacra, né? A gente passava em vários pontos da história e usando essa linguagem do caminhar, né? Da procissão, do carnaval, dos desfiles cívicos também. Tem esse desfilar, esse percorrer. E a gente usava a cidade. E era bem interessante, porque foi tão singelo e tão cuidadoso, né? Um olhar tão cuidadoso você teve para com a Paixão de Cristo, porque pegando os relatos bíblicos, existiu isso, né? A multidão acompanhava Jesus Cristo. Né? Na rua. A multidão acompanhava por onde ele passava o seu julgamento, na casa de Pôncio Pilatos, e toda a multidão ali estava. E foi aguardando ele até a crucificação e a ressurreição. Então, assim, esse olhar assim, digamos, artístico, porém sem perder a essência, foi fantástico. E você vê Jesus de perto, né? Você vê Nossa Senhora de perto. É emocionante. Maria Madalena, você vê os apóstolos, né? Você vê a violência que esse homem sofreu de perto, né? E a gente fazia um trabalho muito intenso e caprichado de caracterização, né? Então, e preparava muitos atores. Então, isso impressionava muito e deixava a história, trazia um pouco de poesia e beleza para essa dor, né? E também emocionava os que ali estavam, porque a história em si já é emocionante, né? E todo aquele clima que ele estava, muitas pessoas se emocionavam. E era uma coisa muito abençoada, porque em vários ensaios aconteciam coisas mágicas. Um dia eu estava ensaiando com a Simone Spoladori
fez Nossa Senhora, e a gente estava fazendo ensaio à tarde. Eu pegava os atores que chegavam, os famosos, né, que chegavam no dia da apresentação e passava com eles caminhando pela cidade, explicando, aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer isso. Com a Simone, a gente estava na igreja onde ia ser a crucificação, e ali era a cena que tiravam Jesus da cruz e ia colocar no colo dela. E a cena da Pietà, né? Sim. E eu falei, Simone, aqui é o Espírito Santo que vai pousar no seu colo. E naquele momento uma borboleta imensa veio e pousou na cabeça dela durante o ensaio. Está tudo certo, então estamos abençoados. Desse jeito. E assim, hoje você é à frente da coordenação de cultura de Antonina, com status de secretaria. Claro que é algo que não é novo para você, porém, o momento é outro, a situação é outra, né? Como é que está sendo para você estar à frente e você já dando assim, mexendo aqui, dando pequenos toques ali, movimentando a cultura de Antonina? Primeiro, perceber o olhar atento e interessado da prefeita Rosane, né? Que ela me buscou, né? Através desse histórico de experiência, de expertise que eu tive, ela me buscou durante a campanha, né? Eu fiz um vídeo dizendo que estava junto com ela, que estava entusiasmado com o que ela estava propondo, e ela já nesse vídeo de campanha falou, olha, quero contar com você de novo aqui. Nem tinha eu pensado naquele momento nessa possibilidade, mas ela ali ao vivo no vídeo já falou, seria muito bom você estar de novo, Rafael, trazendo a sua colaboração. E depois a gente foi conversando e eu vendo o olhar que ela tem para com a cultura, percebendo que a cultura forma a criança, que a cultura forma um cidadão, que a cultura muda uma cidade. E ela me deu carta branca para isso. Rafael, vamos trabalhar as crianças na rede pública, vamos trabalhar os jovens, vamos trazer possibilidade de escolha artística para as crianças que só têm acesso a um tipo de música, a um tipo de acesso aos meios de comunicação. Vamos ampliar, vamos amplificar a possibilidade de visão para eles terem escolhas, né? Você vê que ela tem uma visão astuta, né? Rica. Sim. Então, esse é o trabalho da gente, é amplificar e aumentar o horizonte, quebrar os paradigmas do que as crianças só estão ali escravizadas naquele conteúdo da internet massacrante que não dá a possibilidade de visão. E ela pediu isso, vamos trazer vida para as crianças. Não, é engraçado que você falou esse vídeo, porque quando eu assisti esse vídeo, eu achei... eu sou muito crítico em muitas coisas, às vezes eu observo muito crítico. Eu achei aquele vídeo tão fantástico por causa do cenário. A gente, não por acaso, né, naquele... Exatamente, daquele lindo painel ao fundo, né? E eu falei, não podia ter outro lugar para o Rafael fazer esse vídeo com ela. É um lugar simbólico, né? Exatamente. E a cultura é o simbólico, né? A cultura tem a cultura artística, né? Que eu sou um diretor, um dramaturgo, um ator, um poeta, mas tem a cultura do simbolismo da cidade. Exatamente. Da gastronomia, do comportamento, do sotaque, da maneira de ser. Tudo é cultura. Isso que a gente está falando, essa nossa conversa é cultura. O caminhar pelo casaril da cidade é cultura. Os nossos paralelepípedos são cultura, né? A nossa visão de mundo é cultural. As nossas crenças são culturais. Então a cultura é muito séria. Por isso que às vezes somos perseguidos, né? Porque é uma coisa muito central. A cultura é o central. E assim, uma comunidade, um povo, uma região que não tem cultura cai no esquecimento e não sabe para onde vai. Exatamente, é seca, né? Não tem Exatamente. conteúdo, não tem pertencimento. Exatamente. Não sabe quem é. Não. Perdeu totalmente a identidade. Exatamente. E aí quando você fala em cultura, que nós aqui, né, antoninenses, esse povo caiçara que nós somos, tão rico de cultura, e você hoje à frente, né, da Coordenadoria de Cultura, vendo essas possibilidades, né, como a gente conversava aqui em off, nós temos o cancioneiro, nós temos o que toca viola, nós temos o que toca rabeca,
essa cultura, e é muito legal isso, eu fiquei muito feliz com você nessa pasta, porque eu sei do seu potencial, porque você desenvolveu atores quando se vier a Paixão de Cristo. Você pegou a Dona Maria e transformou ela em atriz, né? Que ela vinha para os ensaios bonitinha ali, né? E no dia tava ela toda arrumadinha, toda maquiada, tudo, sabe? E aguardando o ano seguinte para a próxima apresentação. Então você desenvolveu e deu a muitas pessoas a autoestima, né? Que muitas vezes ela tava ali tão, né? Só naquela vida de dona de casa, de mãe, de esposa, de repente ela estava nas luzes da ribalta. Que é o significado do pertencimento, né? Você está pertencendo, tendo dignidade, tendo espaço para atuar dentro da cidade, né? Ou na cultura, ou na história, ou na produção artística, como poeta, como compositor, como escritor, como contador de história, como memória. Muitas pessoas são importantíssimas porque só elas contêm a memória da cidade. Exatamente. E esse trabalho que você faz aqui, de gravar e de conversar com pessoas que têm algum conhecimento, é de fundamental importância, porque isso é enciclopédia que você está criando de conteúdo, de informação, de histórias que só tem na oralidade. Exatamente. Né? Exatamente. Não tem registro mais fotográfico, não tem registro em livros, em texto, não. É a memória como enciclopédia da cultura. Não, e é tão legal, porque assim, uma das coisas assim, que eu nunca entendia, porém ficava em meu silêncio, que é o erro muitas vezes, né? Às vezes se pronunciar se faz necessário. Nós temos um teatro que nós somos a única cidade no litoral do Paraná que nós temos teatro, né? Ele foi construído para teatro. Paranaguá tem o Raquel Costa, mas ele foi adaptado, foi um prédio que foi adaptado para teatro. Belíssimo, por sinal, aquele espaço. Mas hoje o nosso teatro, ele foi criado, ele foi construído para teatro. E eu sempre me perguntava, gente, olha que estrutura, tá aí. E por incrível que pareça, hoje eu passei na frente do teatro. Lucas é a voz do alto, né? Eu vou colocar o microfone, mas só o pessoal ouvir a voz do alto quando eu falo com ele. Eu fiquei feliz que a plaquinha lá do teatro será aberto aos finais de semana para visitação. Sábados e domingos abertos. Não tem por que essa joia arquitetônica e cultural está fechada. Que maravilha. Quando eu falei assim, gente, sabe que é aquela coisa de antoninense, de como você falou assim, de pertencer, né? Exato. De fazer parte. Passei ali, nossa, o teatro vai estar aberto. Exato. Durante o dia. E nós tivemos... Das 13 às 17, né? Das 13 às 17, sábados e domingos. Já fizemos uma grande faxina no teatro, reestruturamos os camarins nas coxias, já enviamos um projeto para o IFAM que foi aprovado, de adaptar os 2 camarins pequenos de trás, de fazer um café, um refeitório receptivo para os atores, com uma porta para o jardim da Casa da Cultura. Então vai criar um ambiente para receber melhor os artistas, para eles poderem serem recebidos de forma mais digna e mais afetiva dentro daquele espaço que é maravilhoso. E sabe o que é legal? Você tem uma equipe boa lá, né? Que é a Elise, a Kelly, a Denise. Sabe que é uma equipe muito boa que, assim, pega um remo junto com você no barco, né? Limpamos o banheiro, limpamos as coxias, levamos o lixo para a rua com amor, com alegria. Porque a equipe se sente pertencida. Essa é a ideia. Exatamente. Por isso que as pessoas se engajavam na paixão, porque elas se sentiam pertencidas. Se você consegue essa questão da equipe de colocar no coração delas que elas pertencem e são donas do processo, ninguém lava o banheiro triste. Porque aquilo não é humilhante, é ao contrário. Exatamente. É dignificante. Exatamente. Sabe? Deixar o teatro bonito, para os turistas entrarem, aquela exposição que não é uma grande exposição, mas é uma interessante exposição de figurinos do Guaíra, né? Com 10 figurinos. Não são 100 figurinos, mas são 10 belíssimos figurinos já no saguão do teatro, dando essa cara da artes cênicas do Estado, né? Mostrando um pouco. Isso tudo já vai iluminando as energias dos deuses do teatro, já vão iluminando a gente, já vão abrindo portas. A secretária de Estado veio para a abertura do teatro, a Luciana Casagrande, para a exposição, né? A abertura da exposição do Guaíra e do Miss na estação. Ficou encantada com o teatro e disse, puxa, eu estou há alguns anos e na secretaria queria ver o que eu posso fazer por Antonina. Falei, secretária, a gente precisa de som, luz e um ar-condicionado. Ela falou, faça o projeto que nós vamos conseguir. Maravilha.
E à frente da coordenadoria, Rafael, quais são os projetos aí que está em sua mente de tentar viabilizar, colocar e que a Antonina já pode esperar aí no decorrer dos próximos meses e até os próximos anos? Já temos um calendário que a cidade já tem, né? Que é o carnaval, que é a paixão que a gente está lutando para que volte, o festival de inverno, que a gente já está em tratativas com a universidade, que depende da Universidade Federal. A cidade abre as portas, mas a universidade precisa querer realizar o festival e a gente, como parceiro, vai abraçar essa questão, querer, porque é um evento importantíssimo. Muito. Quem criou foi o Eduardo Nascimento. Sim. E foi um dos festivais mais importantes do Brasil. A gente trouxe Antunes Filho, a gente trouxe artistas plásticos de renome internacional. Maestros internacionais. O Kohreuter, eu lembro, Sim. o Buda da música, no saguão do hotel, que é a pousada... Hã? Não, a outra. Essa grande pousada lá. Daqui a pouco a gente lembra. Camboa. O Kohreuter ia assim, 30 músicos em volta dele, ele fazendo uma palestra de horas ali. Então tinha uma riqueza, uma profusão artística, um nível de discussão incrível que foi se perdendo para a burocracia. Infelizmente. Então, assim, quando foi lançada a ideia, que foi criada pelo Eduardo, ela tinha esse nível. E depois ela foi perdendo e daí como perde a questão artística e que dá vida, ela vai esmoecendo e vai virando uma coisa burocrática, fria e não funciona. Fica automático, né? Automático. E daí continuando. Tem os carros antigos, tem o Festival de Blues, tem tudo isso que já existe, a gente está trabalhando agora com cuidado e um acabamento artístico. As atrações artísticas que vão permear esses eventos, a gente está cuidando com primor para que tenha qualidade, para que seja um diferencial, para que a atividade artística dentro dos eventos agregue valor. As pessoas vêm ver os carros antigos, mas vão também poder assistir um filme sobre a história do automobilismo, uma conversa com um grande construtor, um design de carros, a gente agregar uma apresentação de música que tenha a ver com o evento, que agregue valor, que seja uma experiência, que não seja só uma exposição, que seja uma experiência, que o ano que vem as pessoas digam, eu quero de novo estar nesse lugar. Olha que interessante o que você está falando. No ano passado, teve um encontro motociclístico, que eles comemoraram 100 anos da primeira, vamos dizer assim, 2 motociclistas de Ponta Grossa vieram de Ponta Grossa para Antonina pela Estrada da Graciosa. Olha. O primeiro passeio motociclístico registrado foi de Ponta Grossa a Antonina pela Graciosa. E parece que foi o primeiro da América do Sul, né? Então, imagina um documentário com isso no encontro motociclístico, né? Como você falou assim, trazendo fundindo a parte artística com toda essa parte, torna-se... E todo evento tem um fundo de cultura que é a base. Exatamente. Então não é só o encontro, é tudo que significa esse encontro, todo o significado desse encontro que a gente tem que buscar as raízes, buscar as referências, buscar a história, buscar parceiros para que isso vire uma coisa maior, né? Um festival de cinema que a gente quer estar criando, um festival de cinema de ator, diferente dos festivais normalmente de cinema. Nós vamos convidar um ator que tenha significado na história do cinema brasileiro. Por exemplo, esse ano a conversa tem sido com o Matheus Nascergalli. Fez o Alfa, fantástico, meu Deus do céu. De cinema que fez mais de 50 filmes. Um curador escolhe 10 filmes do Matheus, ele vem para Antonina, fica com a gente uma semana, passamos os filmes para a rede municipal de ensino, para a comunidade, discutimos cada filme junto com o Matheus, o processo, a construção do personagem. O ano que vem, Luiz Melo, o outro ano, Otton Bastos, outro ano, Simone Spoladori, atores do Paraná e atores do Brasil, e vão falar sobre a sua biografia cinematográfica. Está aqui na cidade. Imagine isso para a mídia que isso vai trazer. Sim, né? Sim. Vai trazer, vai abrir a cidade para o cinema nacional, até a cidade como um cenário de cinema.
Porque para isso nós temos, né? Eu lembro que a Letícia Batella, quando ela esteve aqui no último festival de inverno, que eu fiquei como cicerone dela. Todo o tempo. Foi Nossa Senhora também. Exatamente. Ela lembrou esse momento. E aí nós levamos ela na estação. Quando ela viu a estação e viu a Maria Fumaça, ela falou, gente, eles precisam saber que existe isso daqui. É cinema. Porque às vezes você tem que locar um lugar tão distante ou reconstruir tudo isso daqui, quando aqui tem construído e não precisa alterar nada. É um cenário perfeito de embarque e desembarque, porque Maria Fumaça tem aqui, a estação é épica, linda, né? Tudo mais. E ela ficou muito admirada com a nossa estação e com a preservação da nossa estação. Um prédio belíssimo. Exatamente. E dentro desse contexto da área de cultura, tem uma coisa assim que Antonina se destacou com o passar dos anos, né? Que foi, e depois também saiu do cenário, mas eu insisto em, gente, vamos retornar, que é o Festival da Canção. Fantástico. Eu lembro que a Antonina fez um festival de marchinhas de carnaval. Com direito a long play. Sabe o que é long play, né? É um disco de vinil, só que ele é pequeno. Ele não é o grandão, ele é pequeno. O pequeno é o compacto. Compacto, desculpe, long play é o grandão, é o compacto. Long play é o longo. Isso. E aí, aquele pequeno que tinha ali algumas marchinhas. Os vencedores ganhavam essa. E era uma dificuldade para você gravar um disco, era uma coisa difícil. E esse prêmio era o espetáculo. Exatamente. E grandes marchinhas de carnaval, com aquilo que você fala assim, com o deboche, com a tiração de sarro, com a pegada, sabe? Aquelas coisas fantásticas. E como nós temos uma identidade muito carnavalesca, né? Nós temos aí, vamos trazer a cultura dentro do carnaval, porque não tem como falar do carnaval de Antonina sem colocar o barreado, né? O famoso ritual para abrir a panela de barreado e tudo mais, né? Que é teatral, né? Exatamente, cantando o hino de Antonina ainda. Um dos quatro. Para poder abrir o barreado, que é para o carnaval. E esse resgate do nosso carnaval, porque assim, não tenho nada contra o modelo que está hoje, mas assim, cada festa no seu período. Cada festa no seu tempo, cada festa na sua data. A data em questão é carnaval. Quando eu falo em carnaval, eu falo em o quê? Eu falo em marchinhas, eu falo em axé dos anos 80, eu falo em samba sem enredo, eu falo do frevo, eu falo de música de carnaval. Eu só dou um exemplo assim, eu não vou dentro de um festival de música eletrônica colocar samba, né? Uma festa religiosa colocar Anitta. Exatamente. Então assim, cada um no seu quadrado. Exatamente, né? O Lucas lembrou uma coisa bem interessante. Por que o Rock in Rio tá perdendo espaço? Porque tá entrando coisas ali que não condiz com a estrutura que ele foi criada, né? Então o carnaval, o que ele é? Ele tem essa característica. É a brincadeira, é o deboche, a fantasia, aquela fantasia para tirar sarro do governo, aquela coisa toda, né? É um momento que a gente pode ser o que a gente não é. Exatamente. Fantasia. Exatamente. Como diz o grande samba enredo de Helen Sallenberg, né? O Sonho e Nobreza. Então, resgatar... E, gente, agora eu vou dizer uma coisa para você. Vem comigo aqui na dica que eu vou dar para você, o spoiler que eu vou falar para você. Carnaval de Antonina 2025... Pode ter certeza. Você vai dançar ao som de marchinha. Você vai pular carnaval ao som de música de carnaval. Você acha que outro estilo musical vai rolar? Não. Então você pode ficar à vontade para ir para a praia, para ir para outras cidades discutir o carnaval, porque aqui em Antonina vai ser o... E daí por diante. Carnaval tradicional. Exatamente. E é cultura. Com certeza. Que é memória, que é história, né? Que é uma festa tradicional, uma festa centenária. Então a gente precisa resgatar essa nossa festa. O nosso carnaval sempre foi muito pitoresco, muito interessante. As pessoas vinham para Antonina porque era um carnaval que só acontecia aqui. Eu vou para Antonina porque o carnaval de lá é único. E com o tempo... a coisa foi um pouquinho esgarçando, foi um pouquinho entrando outras influências, perdendo a personalidade. Exatamente. Então o que nós estamos... perdendo a identidade, que é muito perigoso, né? Trabalhando esse ano, já na divulgação, é um carnaval família,
um carnaval tradicional, com a essência do carnaval histórico, um carnaval da raiz, né? Tentando recuperar de novo o brincante, de novo o inusitado, de novo o debochado, o provocativo, a surpresa. Todo ano aconteciam coisas que ninguém imaginava. Vinha uma surpresa, vinha um bloco diferente, vinha um deboche, vinha uma piada. Esse era o código do nosso carnaval. Era pitoresco, que era icônico, né? O bloco do Pinico. Sim. Que era divertidíssimo, que só existia aqui, entende? Você sabe que... Bloco da Pipa. Bloco da Pipa. Você sabe que eu até entrevistei a Denise Baiana, um ícone de passista da escola de samba, e eu falei justamente isso. Até as escandalosas, olha o nome, né? Escândalo. Porque você via aquele senhor o ano inteiro, né? Exatamente. Aquele senhor tão distinto que usava. Bancário. Exato, né? Todo distinto, o ano inteiro. E chegava no período do carnaval, você via ele com o vestido da esposa, a maquiagem da filha, o sapato da nora. Exatamente. Era escândalo, né? Era muito divertido, gente. Esse era o espírito. Eu lembro que teve quando eu comecei a fazer animação de palco do carnaval, tinha um senhor que eu via ele, né, sempre muito distinto, muito elegante, né? Imagina, ele era amigo do meu pai, né? Me viu crescer, viu nascer e viu crescer. Na noite de Carnaval de Escandalosa, eu vi aquele senhor vestido de escandalosa. Eu não consegui apresentar o nome dele, eu dei pro meu, né? Pra Brigitte apresentar ele, que apresentou. Porque eu não consegui, porque era muito cômico. Eu ria tanto, porque quando tava aquele senhor, sabe, tão distinto, e ali no palco de escandalosa. E são os 5 dias que você pode, né, que você pode ser o que você não Isso é o nosso carnaval. Pode brincar. Exatamente. Lugar de diversão, da liberdade, né? Da transgressão. Isso é o nosso carnaval. Né? É aquele carnaval saudável. Ube, o Homem-Folha. Gente. Ele ficava todo vestido de mato, tu entende? Andando pela cidade com aquela figura enigmática. Tudo era muito divertido, tudo era muito... resultava muitas imagens e muitas fotografias belíssimas. Exatamente. E únicas. Então isso que a gente tem que recuperar. E a gente enveredou por uma situação que eu combato ferreamente, sabe, Rafael? Que é a respeito da segunda-feira. Ah, gente... Se você não esteve aqui na noite de sexta-feira, se você não esteve aqui na noite de sábado, na noite de domingo, você não pode dizer que o melhor dia é segunda-feira. Você não tem know-how para dizer isso. Porque você veio num dia e acha que aquele dia é melhor, desculpa. Desculpa, é porque você não sentiu o frio da barriga numa concentração de escola de samba, não pulou junto com um bloco folclórico, né? Seja ele Boi do Norte, seja ele Boi Barroso, seja ele Bloco do Boneco, seja ele Bloco do Dragão. Todos os dias são muito especiais. Exatamente, cada um com a sua característica. Nós temos aí a sexta-feira, que é a abertura do carnaval, aquela coisa que todo mundo está esperando. E temos até a nossa terça-feira, que aí somos nós. Exatamente. Né? Somos nós que trabalhamos tanto para fazer o espetáculo, agora a gente vai brincar. A gente vai brincar. É isso. Então, as pessoas têm que aprenderem e quebrar esse paradigma que segunda-feira é melhor carnaval. Gente, segunda-feira não é e nunca foi. Exatamente. É um dia diferente. É um dia diferente. Porém, o carnaval de Antonina é muito bom. Mas a gente precisa fazer isso que você acabou de falar, resgatar. Senão Esse ano conseguimos ampliar um pouco o nosso horário, vai ficar até as 3h30. Às 3h30? Então a gente tava o ano passado um pouquinho restrito. Sim. E a gente conseguiu com a polícia, que tá super colaborando com um plano de segurança, de tranquilidade, de trazer o espaço para a família de novo, ouvir a criança, o adolescente, a mãe, o pai, a família. A polícia vindo de uma forma muito organizada, muito efetiva e ampliando o seu horário para a gente se divertir e brincar. Isso é muito bom. Mas tem uma coisa também, ligado ao carnaval de Antonina, que o nosso carnaval virou um carnaval muito noturno. E nós temos, como você falou, nós temos as nossas ruas, nós temos os nossos casarios, nós temos a nossa gente, nós temos a nossa musicalidade. E a gente precisa botar esse povo durante o dia também para brincar carnaval. O que a gente tem conversado com os blocos e com as baterias é que a gente possa, durante o dia, em lugares mais frescos ou protegidos, um esquenta o turista.
entende? Os blocos com suas marchinhas, as escolas com as suas baterias, os grupos de chorinho, os grupos de música, a gente está tentando armar para que tenha esse esquenta durante o dia na Praça da Alimentação, no mercado, na Ponta da Pizza, Você sabe que eu lembro... no Rio do Nunes, a gente poder criar esse ambiente já do esquenta. Eu lembro que uma vez teve um espaço na Feira Mar chamado Terreirão do Samba. Exatamente. Que era tarde. À tarde, tinha o barreado da Nenega. Isso, exatamente. Era o esquenta ali que aí a gente depois ia pra casa, só tomava banho, trocava de roupa e vinha pra avenida. Então a ideia é a gente retomar isso, a gente tá conversando com os artistas, com os blocos e vendo aonde a gente elege, talvez um pouco na Ponta da Pita, um pouco no mercado, até na zona, até no Rio do Nunes, entende? Sim. A gente tem que... os eventos artísticos e culturais, eles não podem ficar restritos ao centro da cidade. A Concordo com você. Levar cinema... Tem que ir onde o povo tá. Cinema na zona rural, entende? A gente tem que levar pra Ponta da Pita espetáculos. Tem um teatro de arena que é um dos teatros mais lindos que eu conheço, aquele teatro de pedra na Ponta da Pita. Na Ponta da Pita. Aquilo é uma coisa Eu já levei alguns diretores de teatro que ficam ali dizendo, é um dos teatros mais lindos que eu já vi na minha vida. Rafael, eu toda vez que eu vi aquela estrutura, eu sempre dizia assim, meu Deus, eu acho como isso tá aqui. Exatamente. E não ser usado. Vamos usar. É ali que a gente pode ter show no pôr do sol ou no amanhecer. Outro espaço que eu acho fantástico, inclusive fica aqui já para você, que eu já junto encabecemos um projeto aí, foi pro IFAM, o Belvidere. Maravilhoso. Você sabe que o nosso Belvidere, eu passei um projeto para Secretaria de Cultura e Turismo para a possibilidade de transformar o Belvidere em uma escadaria Celeron. Olha. Todo o projeto, mas aí os azulejos como histórias nossas. Perfeito. Figuras antoninenses, sabe, que já não estão mais entre nós, fotos antigas, ali naquela parte do palco, assim, a grande história do Guarapirocaba, que poucas pessoas sabem. Vamos falar com o IFAM, para eles embarcarem nessa ideia. Então imagina, de que maneira a gente pode transformar aquele espaço num espaço cultural. E usar, né? Perfeito. Usar um portfólio permanente. Exatamente. Da história da cidade. Exatamente. Ótima ideia. E assim, agora vamos passar um pouquinho da rasgação de seda. Quando eu soube que você estava nessa pasta, nós ficamos tranquilizados, a gente que gosta da cultura, gosta da arte, e vê isso como agente transformador de um povo, né? A cultura, a gente diz, nossa, porque como eu falei para você, nós temos um palco belíssimo de um teatro fantástico. Né? Um coreto belíssimo. Um coreto belíssimo. E resgatar isso, e você tem um trabalho muito grande, porque nós tivemos aí uma lacuna, né? De um tempo em que a cultura era bem vista, né? Depois teve um tempo aí, isso a nível, né, nacional, a cultura foi perseguida, né? E foi uma caça às bruxas, em todo sentido. E agora resgatar isso e dizer, não, vocês podem fazer as coisas com segurança. Vocês podem contracenar, vocês podem cantar, vocês podem tocar, vocês podem bordar, porque às vezes as pessoas, quando você fala em cultura, falam em apresentação de algo, mas aquela senhora que está em casa pintando o seu pano de prato, fazendo um crochê, fazendo seu crochê, isso é cultura, né? Isso é cultura. E o Rafael hoje à frente dessa coordenadoria, que peço a Deus que logo vire secretaria, porque a gente sabe que como secretaria abre-se muito mais porta, e você sendo conhecedor e da área, torna-se muito mais fácil esse resgate e essa elevação da autoestima de Antonina. Eu queria ressaltar que eu tive essa carta branca, esse apoio da prefeita, e fui recebido muito afetivamente pelo Tiago, o secretário de Cultura, de Turismo, Cultura e Patrimônio, dizendo, Rafael, a cultura você vai tocar. Vai ser muito bom para a cidade, é muita coisa. E agora você é um especialista, você tem expertise, você vai... E ele tem sido um parceiro muito grande, sabe? Muito grande, um facilitador de tudo, de toda a história, de tudo que está acontecendo, os caminhos todos das pedras, generosamente abrindo isso. Então tem que ressalvar isso, que é um parceiro que realmente está abrindo as portas para a gente. E a prefeita Rosane é assim, né? Dá para fazer? Dá, então vamos fazer. Exatamente.
Vamos fazer. A gente tem que tomar cuidado com o que Você fala. deu a ideia da cantata. E ela abraçou na memória. Vai ter cantata, então. Agora não tem patrocínio. Vai ter cantata. Vamos fazer. E fizeram, né? Exatamente. Esse ano agora vamos fazer, usar janelas da estação. E eu apenas fiz um pequeno comentário. Vamos usar a cenografia da estação. Exatamente. Todos, fazer um espetáculo gravado com crianças cantando. Porque a ideia priori do projeto era iniciar a estação, escadaria da liga e finalizar com todo mundo junto a escadaria da igreja. Exato. Aí ela parou ali assim, mas dá pra fazer na estação? Dá, então vamos fazer. Prefeito, não dá, não tem tempo. Não, tem tempo sim. Mas não tem dinheiro, vamos atrás. Eu não estava ainda trabalhando, mas fui na reunião que ela disse, vem aqui então. Exatamente. Aqui. Chama o Rafael. Tá passeando aqui, você veio para a reunião e já em dezembro eu participei dessa reunião e escrevi o roteirinho. Exatamente. E foi lindo. Foi ótimo. Foi lindo. E a semente, né? Exatamente. Agora em dezembro a gente já tem a semente já um pouquinho maior e uma pequena árvore. E você tem essa visão também de que toda ideia é bem-vinda. Toda. Né? Então você, né, que está assistindo aí, tem ideia ligada à cultura, né? Quando puder, passa no teatro, porque lá é o escritório dele, passa no teatro. Senta. As portas abertas. Rafael, tem uma ideia assim, ligado, isso, aquilo, de repente, essa informação de um grupo de teatro dentro da escola, isso, aquilo. Leva a ideia para ele. Ele vai ver a possibilidade, ou se não for naqueles moldes que você acha que pode ser feito, poderá direcionar você, e assim vai funcionar a cultura de Antonina, esse resgate, trazer a cultura e colocar no seu lugar de destaque. Exatamente. A gente sabe um pouco, né? A gente viveu muitos anos nesse lugar, mas a gente não sabe tudo. Então, muitas ideias são bem-vindas. Muitas pessoas que também não passaram muito tempo como especialistas, mas têm ideias incríveis, ideias geniais, ideias originais, um sonho. Se alguém tem um sonho, dizer, Rafael, eu tenho um sonho de fazer de um livro de poesias, de poetas de Antonina, um livro de histórias de famílias antoninenses, um documentário falando sobre os construtores de canoa da cidade. Tudo é muito bem-vindo. Tudo que vai resgatar, que vai trazer história, que vai agregar valor, que vai agregar gente, que vai fortalecer o pertencimento é bem-vindo, né? E nós temos umas coisas bem interessantes, famílias antoninenses, né? Às vezes a família tem muito registro fotográfico, que pertencia ao bisavô, que passou para o avô, que passou para o pai, tá lá, e de repente você tem isso, né? Eu posso expor? Vem, vamos dar mecanismo para que você possa expor. Isso faz parte um pouco da história. Você vê, eu tenho uma fotografia em casa da Zélia Gattai, que era a esposa do Jorge Amado. Antes dela ser casada com o Jorge Amado, ela foi casada com um tio-avô meu. Caraca! E eles vieram para Antonina, tem uma foto no quintal da minha casa, minha avó. Que maravilha, gente! Minha mãe. E a grande Zélia Gattai. E a Zélia Gattai ali, tirando a foto. Depois de anos que ela casou com o Jorge Amado, minha mãe foi para São Paulo. Ela tinha um filho, Luiz Carlos, que é com meu tio, antes de casado com o Jorge. A Zélia de novo tira foto com a minha mãe, com a minha tia, Jorge Amado. Então, essas coisas que ninguém sabe. Exatamente. A gente tem que trazer à tona, tem que mostrar que Antonina é um lugar especial, que é um lugar cheio de peculiaridades, cheio de especialidades, né? Hoje eu vi a bala de banana bombando na internet. O governador levou a bala de banana. Eu, quando fui no show do Caetano no Guairão, levei bala de banana para ele já sabia, já conhecia a bala de banana. Quando eu apresentei o Mulher em Brasília, no Centro Cultural, eu levei bala de banana. A mulher do presidente Lula foi lá e disse, meu marido gosta muito dessa bala de banana. Então, isso é uma identidade. Eu vou te contar uma. Eu levei a bala de banana de Antonina para o curral do Garantido, lá em Parintins. Olha, e saí distribuindo para todo mundo. Olha que fantástico. Então, a nossa identidade, né? Uma coisa única, você vê. Exatamente. A bala de banana é uma coisa única, nossa, que mostra a nossa cara. Então, o carnaval pode ser único, né? As nossas festas podem ser únicas, a nossa paixão pode ser única. A gente pode eleger várias modalidades de especialidades se a gente ser único em muitas coisas. Exatamente. E a Antonina, período de carnaval, tem uma coisa assim que se divide, né? É o famoso trio elétrico e palco. Eu vou expor o meu ponto de vista. Eu não gosto do trio elétrico. Não é
o trio elétrico. Eu não gosto do trio elétrico em Antonina. Porque pra mim ele não passa de um palco com roda. Né? Porque ele fica parado. Se ele circulasse, nós tivéssemos ruas para ele circular, beleza, seria até fantástico. Até eu iria atrás do trio elétrico, como diz a canção de Caetano. Mas como essa ficção da Bahia, de Recife, exatamente, do Carnaval do Nordeste, que em alguns lugares existe, na praia tem o trio elétrico, mas aqui a nossa fiação é muito baixa. E nossas ruas também, né? E as nossas ruas são pequenas e não é seguro. Exatamente. Uma multidão circulando. Então o trio fica parado. E é muito caro. E tem coisas que dá certo daquele jeito. O nosso carnaval, ele se tornou carnaval com os palcos. Não foi com o trio elétrico. Né? Ele se tornou o carnaval com as bandinhas. É a mesma coisa que colocar o trio elétrico. É polêmico, muita gente vai jogar pedra na gente. Sim, mas eu também acho que o palco e as marchinhas e a bandinha tradicional é muito mais emblemática e mostra muito mais a nossa cara do que Você falou uma coisa de jogar pedra, eu faço das palavras do Lucas as minhas. Eu só sou feliz quando tenho haters. Quando tem muita gente elogiando, eu não gosto, não. Agora quando tem gente criticando, opa, tô no caminho certo. Tô no caminho certo. É importante o contraditório. Claro. Que as pessoas tenham a sua opinião, que pensem diferente. Você imagina um trio elétrico atrás das marchinhas, das bandinhas de marchinhas em Recife, em Aracaju? Não tem, né? Não tem, é só as bandinhas. Olinda, né? Exatamente. Olinda não tem trio elétrico, porque não tem como andar um trio elétrico. Exatamente. Nas ruas de Olinda. E dentro desse contexto, né, de cultura, eu lembro assim que eu participei com a Denise e a Antonina tem história no teatro, né? Porque o falecido Rio Apa tinha um grupo. Tinha, fortíssimo. Exato, que pertencia, participava de... Não é concurso que chamava... Festivais? Festivais de teatro pelo Paraná. O APA era um guru nessa época, eu era muito criança. Frequentava muito a casa dele. Eu conheci artistas na casa do APA que vinham visitar ele. Paulo Altran vinha visitar o APA. A Maísa, aquela cantora ícone da canção brasileira. Eu andei com a Maísa de carro, mostrando a cidade para ela, criança. Gilberto Gil aqui, Cristóvão Teza, que ganhou Jabuti com vários livros no Paraná, morava em Antonina, na casa do Rio Apa, e ele era um guru, um dramaturgo, um diretor. A minha primeira peça de teatro foi feita com o Apa. Com o Rio Apa? Que legal! Eu tinha mais ou menos, é muito engraçada a história, eu tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos e frequentava a casa dele. Pequenininho, era amigo da Waine, a filha dele. E eu fui atrevidamente falar com ele e disse: pai, eu gostaria de fazer uma peça de teatro e queria que você dirigisse a peça. Ele ficou olhando admirado para mim, essa criança, e disse: então você vai fazer essa peça. Eu vou escrever uma peça chamada Pita e você vai fazer. E daí eu perguntei para ele: mas o que faz a pita, né? A pita é uma árvore que vai na ponta da pita. Ele disse: você não faz nada, porque a árvore fica lá. Ela recebe a chuva, recebe o sol, o mar... a maré enche, a maré vaza e ela só reage aos estímulos. Então eu e a Waine, crianças, ficávamos na sala de pé 40 minutos fazendo uma árvore. E depois ele disse: agora que vocês já estão entendendo que é a pita, precisamos de um coro de crianças que façam o mar. E daí ele nos enrolou com uma estopa, nos pintou de lama, colocou uns galhos de pita na cabeça e a gente atravessou o palco do Moisés em quase meia hora, fazendo essa árvore pita e as crianças só fazendo esse coro. Que legal, gente. Eu entrei num lugar que era o Teatro Butô, que era o teatro japonês que eu não sabia na época, e falei pro meu pai, que ele disse: Rafael, saiba que amanhã você vai quebrar paradigmas lá no colégio. Eu não sabia o que era paradigma, né? Eu falei pro meu pai muito engraçado, disse: quebre, depois o pai acerta lá. Por falar nisso, gente, segue a gente nas nossas redes sociais, temos Facebook, Instagram, temos lá no YouTube e também o nosso site. Segue a gente em todas as nossas redes sociais, em todas as nossas plataformas, tá bom? E é claro, assim, Rafael, você tem toda uma bagagem, né? Como profissional da arte, seja como ator, seja como diretor. E antes de eu trazer o meu entrevistado, eu dou uma pesquisada
né, a gente possa falar. E o que me chamou muita atenção foi um curta-metragem seu, que você gravou aqui em Antonina. Faz uns anos, né? Na pandemia. Ó. Isso, exatamente, foi bem na pandemia. Isso me chamou a atenção porque justamente o período em que foi, em que ela foi gravada e tudo mais. Porque existia todo medo, toda uma tensão, né, em volta da pandemia, né? E aquele curta-metragem... Nós ficamos na minha casa, hospedados, a equipe, 4 dias. Todos fizemos exames de Covid. Sim. E ficamos entre nós, o núcleo, o diretor, o roteirista, o iluminador, os câmeras, e a atriz e a produtora, e fizemos o filme na cidade. Durante 4 dias, entende? E tem uma qualidade muito legal. Fizemos um passeio na Bahia de barco, tivemos diálogos ricos e fala sobre uma relação de pai e filha, imagens do cemitério, no batel. É lindo. Então, o que me chamou muita atenção a respeito desse curta-metragem justamente foi esse diálogo, sabe? A conversa entre os dois ali. O pai e a filha. E justamente nesse período, porque você pega em que momento foi gravado, em que momento foi feito. Porque muitas vezes as pessoas assistem um filme, mas muitas vezes não se olha em que momento ele foi gravado, que momento o país estava passando. É igual quando você escreve um livro, né? Qual é o momento do escritor? O contexto era aquele, né? Exatamente. E aí, justamente, eu lembrei que ele foi gravado bem na pandemia e tudo. Falei, cara, que loucura, velho. Da morte, né? Você não sabia se o pai estava vivo, se aquilo era uma memória da filha, se a filha estava visitando a casa, porque o pai morre no final. Se o pai... Você sabe que eu pensei que aquilo... Quando eu achava que era a memória dela. Pode ser. Existe essa... É aberta, é uma obra aberta. Sim. Que a gente fala. O público, dependendo da sua visão, pode ser a morte do pai, ou pode ser uma conversa realmente, uma conversa pós-morte. Então tem muitas possibilidades. Quando eu comecei a assistir, na minha mente, assim, eu pensei que eram recortes dela, né, dessas memórias e de momentos que ela tinha com o pai. E ela, no saudosismo dela, naquela coisa do se desprender, mas porém não queria aceitar, trazia o pai, né, a sua lembrança do pai para sua presença para hoje. Então, trazia esse recorte da memória dela, não, aqui. E aí depois que perto do final que fui entender toda. Mas foi fantástico aquilo, foi fantástico. E como você falou, em um momento em que a morte estava muito forte. Presente. Todo mundo tinha medo de morrer. E ser portador da morte. Né? É uma época que a gente viu a morte de perto, né? Porque a gente passa a vida achando que não vai morrer nunca, né? E aquele foi um momento que a gente perdeu muita gente, que a morte estava presente na vida, né? Exatamente. E você trouxe, assim, aquele curta, assim, fantástico. Eu sei que é uma pergunta bem imbecil pra fazer pra um artista, principalmente pra um ator. Não tem pergunta imbecil. Mas, pra você, qual é das obras que você fez, pra você, assim, aquela que você guarda com tanto carinho? Eu guardo com carinho o teatro, sempre. É o lugar que eu me sinto em casa, que eu consigo me expressar muito bem, que eu não tenho vontade nem preguiça de voltar para casa, porque já é a minha casa. Então, os espetáculos de teatro são os que me comovem e me emocionam e me agradam. O Pita, esse que foi um dos primeiros espetáculos, eu guardo muito no meu coração, muito, porque foi uma experiência de criança, mas muito séria, muito com trabalho, com construção, e um trabalho chamado Encalhe dos 300, é um conto do Domingos Pellegrini, é um monólogo. Eu conto um encalhe que aconteceu entre Cianorte e Cruzeiro do Oeste, onde 300 caminhões ficaram uma semana presas numa estrada de barro durante a chuva. Eu conto esses 7 dias da semana do que aconteceu com esses 300 caminhões. Nossa. Passavam fome. Bem interessante, né? É linda, é uma história comovente. Eu fazia sozinho, sentado num banco, e as pessoas saíam com a impressão de que tinham vivido aquele lugar, que sentiam o cheiro da chuva, o cheiro da lama, o cheiro da fome, o cheiro da precariedade, o sentimento da solidão diante das intempéries. Então, o Encalhe dos 300 é um espetáculo que me comove, me marca muito, porque traz para as pessoas esse tipo de memória.
E um outro espetáculo que me marcou muito também, que é um outro solo, que é no teatro, que eu amo, que é Fernando Pessoa. Pessoalmente, Fernando chama. São poemas do Fernando Pessoa que eu fazia sozinho também, só que tinha uma iluminação muito rica, a gente não tinha cenário nenhum. Mas eu falava muito da casa. Eu estava era um poeta que falava que seria o Fernando Pessoa, que iria para sua casa e tentava retomar a sua infância. Só que a casa já estava vazia. E eu falava muito dos quadros da parede, dos móveis, das camas, dos relógios, da cozinha, das louças, e não tinha nada. E tempos depois eu encontrava pessoas e me falavam: puxa, eu gostei tanto de ter aquele espetáculo teu que tinha uns móveis antigos, que tinha uns relógios, não tinha nada. As pessoas construíam na sua memória. Interessante isso, né? Eu conseguia fazer com que eles construíssem na cabeça deles um cenário, um mobiliário que não existia, e eles lembravam disso. Muito legal. Você sabe que você falou uma coisa que uma vez assistindo uma reportagem da Marília Pêra, e aí foi quando ela estava fazendo o espetáculo Calas, né? E aí perguntaram para ela se ela gostava televisão, cinema, teatro. Ela falou que o preferido dela sempre foi o teatro, porque no teatro ela consegue mexer com as emoções. Exato. E criar emoções em quem está ali assistindo. E é uma luta, assim, te interrompendo, é uma luta diária, porque você nunca ganhou o jogo. Todo dia uma plateia diferente, todo dia você está diferente, o público está diferente. Então você precisa de novo fazer como se fosse a primeira vez, viver aquilo como se fosse uma única vez. Às vezes você fica 3 anos fazendo uma peça, repetindo aquilo 200 vezes, 300 vezes, e nunca é igual. Porque ela tem que ser viva, ela tem que ser nova, ela tem que ser como se fosse a primeira vez. O público tem que ter a impressão de que aquilo é a primeira vez. Bem legal isso. E você falou nesse resgate de memória, poucas pessoas sabem, né? Mas Antonina foi cenário de um filme que contou a história de Oswaldo Cruz. Você sabia disso? Eu não sabia também. Se eu não me engano, é Paixões Tropicais ou Paraísos Tropicais? Isso, olha, exatamente. E aparece muito bem o Trapiche, Nossa Feira-Mar, sabe? Antonina como um cenário de fundo, do início do mais, e conta a história dele, de Oswaldo Cruz. Vamos resgatar esse filme aí. Quando você falou, exato, quando você falou nisso, nós temos alguns filmes, eu acho que o que eu sei são os 4 filmes que tem Antonina como cenário. Olha só, isso já é uma amostra, por exemplo, de cinema de Antonina como cenário. A gente já pode fazer para as crianças na rede pública e para a comunidade filmes que tenham Antonina como cenário. Já é um mote fantástico para a gente fazer uma amostra. Exatamente. Teve um filme que ninguém soube, mas o pessoal vieram, né, desceram a serra, a equipe montou rapidamente, fizeram a cena. Eu assisti porque, como antoninense, quando eu vi o filme, eu falei assim, Antonina. É Antonina. Um filme que a gente usou Antonina, que chama Sal da Terra. É a história de um padre caminhoneiro. Um padre que tinha uma igreja no caminhão, ele viajava as estradas e rezava. E a gente usou o hospital, usou o Bar 5 Bolas, que é onde é o Lontra hoje. Sim. Como cenário lá. Bar 5 Bolas, nossa! Você Exato. Lá dentro, a casa do seu, acho que o seu Oswaldo. A casa dele era cheia de retratos. Os móveis, a gente usou lá dentro, um velório dentro da casa dele, dentro desse filme Sal da Terra, uma cena do Trapiche belíssima. Eu acho que essa mostra de filmes de Antonina como cenário já é uma ideia maravilhosa que a gente vai fazer. Fantástico. Rafael, tem muita coisa, né, para você resgatar, para você criar, para você fazer, e é muito legal porque nós somos uma cidade que respira cultura, que tem tradição na cultura. Sei que você já tem aí um grande trabalho pela frente, que é reformular e, vamos dizer assim, remoldar, se é essa palavra, né? O nosso carnaval. Resgatar o nosso carnaval. O carnaval de Antonina, né? Aquele carnaval em que brinca a vovó, o vovô, a mãe, o pai, o filho, a filha, os netinhos ali. Resgatar o carnaval de Antonina de 25 anos atrás e 30 anos atrás, que é aquele famoso carnaval nosso.
né? O carnaval de Antonina para os visitantes. Vem brincar o carnaval com a gente? Vem pular o carnaval com a gente? Vem com o bloco com a gente? Vem para a escola de samba com a gente, né? E você tem um grande trabalho, porque, claro, muita gente vai torcer o nariz. Ai, mas não é... Não, nós estamos voltando à nossa identidade. Nós estamos voltando à nossa origem. Né? Voltando a ser o que nós somos. Isso, e eu fico muito feliz, porque às vezes o Lucas, eu comentava muito com o Lucas isso, desse resgate, né? Nós precisamos trazer o nosso carnaval. Nós não somos um carnaval de rua. Nós somos um carnaval de foliões, de brincantes, daquela família que veio fantasiado, ou aquele rapaz que vem de escandaloso e a namorada vem vestida de homem, aquele senhor lá que vem com a sua fantasia todo ano, todo mundo espera. Esse público, e eu falei bem assim quando eu fiz a entrevista com a Denise, eu tô com saudade dessa gente. Exatamente. Desse folião. O carnaval é um todo, né? Tem os bailes públicos com as bandas que são importantes, mas tem os blocos folclóricos, tem as escolas de samba, tem as famílias. Então são várias coisas. Exatamente. Né? É um mosaico que é um conjunto de... Eu tenho a fanfarra maluca, eu tenho as freirinhas, eu tenho a cenoura macho, o bloco do dragão, eu tenho o bom brinquedo, eu tenho a velha, eu tenho, sabe, eu tenho esses personagens, eu tenho que interagir com todos eles. E esses estão aí desde sexta até terça-feira. Perfeito. E esse carnaval que o pessoal quer tirar foto com o personagem, quer tirar foto com... Sabe, um dia, isso aqui é um carnaval de Antonina. Exatamente. E como você falou, vamos para o carnaval de Antonina, que é diferente de tudo que se tem por aí. Pode ter certeza disso. Rafael, muitas outras vezes nós vamos conversar. Pode ter certeza disso. Eu adorei, passou muito rápido. Estava preocupado, vai ser muito chato falar comigo durante uma hora. Mas passou rápido, foi bom, foi confortável. Porque assunto que não falta, e você é uma enciclopédia. Você é uma enciclopédia, meu querido. É sempre um prazer conversar com você. Simpático, muito generoso. Obrigado, Lucas, também. É sempre um prazer conversar com você, porque falar de cultura é falar da nossa identidade, é falar da onde a gente vem, o porquê nós estamos aqui, é onde a gente quer chegar. A cultura é isso. Exatamente. Né? Cultura é uma ciência, graças a Deus que não é exata. Exatamente. Ser antoninense é ser a cultura de Exatamente, exatamente. Mais uma vez, em nome de toda a equipe da Primecast, muito obrigado por atender o nosso chamado. Nós adequamos aqui, porque, gente, nós sempre gravamos na quinta-feira. E o Rafael é cheio de coisas, vai ter que estar lá em Florianópolis vendo coisas, E aí, Lucas, podemos gravar na terça-feira? Podemos, Denilson, vamos gravar na terça-feira. Eu dou um jeito aqui, o Lucas prontamente abraça minhas ideias. Não dá pra saber quem é mais louco, se é ele, sou eu. Eu agradeço a generosidade. E aí a gente remanejou a gravação para hoje, terça-feira, então vai estar no ar aí já na sexta-feira à noite. Tá, o programa, que todo mundo sabe que é gravado. Mais uma vez, muito obrigado, Rafa. Nós vamos aí conversar muito, vamos falar sobre a nossa cultura, e todas as vezes que você tiver com o projeto já em mãos e pronto para realizar, a Prime News, que é o jornal da Primecast, vai estar lá fazendo toda a cobertura e trazendo pro antoninense, para as pessoas de fora, o que Antonina estará se movimentando na cultura. Eu que agradeço, um beijo no coração de todos e viva a cultura de Antonina. Ok, gente querida, beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até logo mais. Tchau!